Olá, esse é um vídeo para revisar e comentar alguns aspectos do uso de sumários estatísticos para fazer comparações, na análise de dados. Eu vou partir aqui de um conjunto de dados que nós já usamos algumas outras vezes, que é o conjunto de dados da atuação de pessoas de diferentes países no Stack Overflow. Aqui eu vou guardar, na verdade, duas colunas sobre essa atuação. Tá? Então eu tenho aqui os países de onde as pessoas que nós medimos no estudo, que já foi discutido em outros vídeos, são os usuários e as usuárias. Aqui tem um agrupamento desses países, o continente que esses países pertencem, se você considerar que existem apenas 4 continentes. E aqui tem a proporção de pessoas desse país que respondeu alguma pergunta no Stack Overflow e a proporção de pessoas desse país que respondeu alguma pergunta no SuperUser. O SuperUser é um site semelhante ao Stack Overflow. O Stack Overflow é para dúvidas sobre pergunta, o SuperUser é um fórum para dúvidas sobre o uso de computadores, configuração da BIOS, mexer no registro do Windows, suporte do Linux, esse tipo de coisa. Tá? E aí, quero me concentrar aqui em uma coisa que nós fazemos muito quando estamos fazendo análise de dados, que é a comparação de valores, em particular a comparação de distribuições de valores. Esse é o caso mais interessante que vai importar mais para a gente. Por exemplo, uma pergunta relevante de análise é saber se as pessoas dos diferentes países elas contribuem mais no Stack Overflow ou no SuperUser em geral. Tá? Elas contribuem, há uma proporção maior de pessoas dos países que respondem em algum dos dois sites em geral. Bom, tem diferentes maneiras de ver isso. Eu vou começar, o que eu proponho, tenho proposto aqui para a gente, é que a gente sempre comece pela visualização de dados, tipicamente algum gráfico de pontos, para que a gente veja os dados antes de fazer qualquer sumário, qualquer resumo. E aí a gente usa o resumo para complementar essa visualização. Vou ilustrar isso aqui, colocando, por exemplo, como eu já sei que o país é uma palavra, eu vou colocar logo ela aqui no eixo Y para ficar legível. Vou reduzir o problema aqui primeiro para poucos valores, depois a gente aumenta para entender todos os valores. E vou colocar no eixo X aqui o Stack Overflow, a proporção de pessoas que respondeu no Stack Overflow. Eu tenho aqui 20 países, que tem a China é o que menor proporção de pessoas respondeu, perto de 30%, isso vai até 60%. A distribuição parece ser um pouco enviesada à direita, mas não é tão concentrada, não tem nenhum valor extremo até agora. Bom, eu coloquei aqui um ponto que é a contribuição no Stack Overflow. Eu vou colocar mais um ponto aqui que vai ser a contribuição no SuperUser. Tá? Para isso, tem outras formas de fazer isso, mas nesse formato que o dado está aqui, vai ser mais fácil se eu fizer isso com 2 geom points. Então, tipicamente a gente colocaria a cor, teria uma coluna que seria o site, mas eu vou usar hoje dessa maneira para simplificar meu exemplo aqui. SuperUser. E aí eu vou precisar ter uma cor diferente aqui. Vou colocar SuperUser como sendo cinza, o Stack Overflow como sendo preto. E aí para esses 20 países, eu consigo começar a ver que existe uma distribuição. Eu consigo começar a comparar aspectos da distribuição, desculpa, é isso que eu queria chegar, de proporção de pessoas que atuam no Stack Overflow, que respondeu no Stack Overflow e que respondeu no SuperUser. Particularmente dá para ver que os pontos pretos estão todos mais à direita, então para esses 20 países que eu estou vendo aqui, em todos os países, as pessoas contribuíram mais no Stack Overflow do que no SuperUser. Tem que colocar aqui responder. Então, eu estou sabendo por enquanto que o ponto preto, eu teria que informar aqui no gráfico que o ponto preto é Stack Overflow, ponto cinza é SuperUser, ponto preto estão sempre à direita. Eu consigo ver que
em geral, as pessoas contribuem mais no Stack Overflow do que no SuperUser. A distribuição não parece ser muito diferente, exceto que ela está, né, a do SuperUser está mais para a esquerda do que a do Stack Overflow. Mas eu acho que é relevante pensar que a gente, assim, além de ver que existe uma diferença, a gente quer conseguir quantificar essa diferença de algum jeito, né, dizer algum aspecto dessa diferença. Essa quantificação ela vai ser, em geral, um resumo, um sumário dessas diferenças que a gente está observando. E aí, entre os resumos possíveis, eu posso usar, por exemplo, um resumo, usar como resumo a média. Dizer que, em média, né, a diferença das pessoas que da proporção de pessoas que respondeu no SuperUser e no Stack Overflow é de 30%, de 20%, de 15%, de 80%. Né? Posso usar a média como um sumário. Posso usar a mediana também. A mediana significaria que, né, as diferenças, há 50% das diferenças que são de 20% ou mais. Posso usar o 90 percentil, o 25 percentil. Posso usar outros sumários que me interessam. O que eu quero concentrar aqui é que, nesse caso, eu queria concentrar em decompor um pouco aqui e mostrar um pouco como a gente faria essa diferença nesse caso. Tá? A forma de fazer a diferença aqui, ela inclusive é bastante óbvia, mas ela vai servir de comparação para o que a gente vai fazer depois. Né? Se eu quero dizer quão maior um valor é do que o outro, uma das formas de fazer isso, né, há duas formas tradicionais de fazer isso. Uma é com a subtração e outra é com a divisão. Com a subtração eu vou dizer quantas unidades a mais existe no primeiro termo do que no segundo, e com a divisão eu vou dizer quantas vezes o numerador é maior do que o denominador. Né? Há situações em que um é mais aplicável, outro é mais aplicável. Aqui a subtração fica bem intuitiva, então eu posso dizer aqui que existe uma diferença. Né? Aqui a diferença eu vou deliberadamente usar o Stack Overflow menos o SuperUser. Tá? Aqui eu estou dizendo quão maior é a contribuição dos países, a proporção de pessoas que contribuíram nos países no Stack Overflow comparado com o SuperUser. E aí eu posso repetir aqui o mesmo plot, né? Sendo que agora o x vai ser a diferença e não mais o valor absoluto. Stack Overflow menos SuperUser. Uma unidade é % que respondeu, né? Agora aqui eu estou vendo não mais qual é o valor, mas qual é a diferença, né? Qual o país que tem a maior diferença entre as pessoas que respondeu no Stack Overflow comparado com o SuperUser? É a Áustria. Tá? Ela tem mais de 35% de diferença. Ela não é talvez o país, ela ainda é o país em que é um dos países em que as pessoas mais responderam, mas a Alemanha também é um país em que as pessoas responderam muito e que tem uma diferença menor, né, na atuação nesses dois sites. Isso ficaria bem mais fácil de entender se eu estivesse já reordenando, né? Como eu sugiro que você sempre faça ao lidar com atributos categóricos em uma das dimensões, você sempre vai reordená-lo de algum jeito. Isso vai facilitar agora a gente ver, né, a diferença a distribuição da diferença entre a atuação no Stack Overflow e a atuação no SuperUser. Eu tenho essas duas variáveis, né? Eu tenho elas medidas para cada país tem as duas variáveis, então eu consigo fazer uma subtração das duas, ou faria uma divisão, ou faria qualquer outra alteração sobre as duas, e eu consigo observar a distribuição da diferença. Assim como eu consigo criar agora sumários da diferença, tá? Pegando esses 20 países aqui que eu estou analisando, eu consigo agora fazer um summary que vai me dizer, né, que a diferença média, ela é, por exemplo, isso aqui. Então, em média, os países têm uma diferença de 28%, eles têm 28% a mais de pessoas, de usuários que atuam no Stack Overflow do que no SuperUser, né? Então dá para se imaginar que se a diferença fosse dividida entre todos os países, ela seria de 28 pontos. Se a diferença fosse igual para todos os países, né, dividindo o total de diferenças entre os 20 países aqui, ela seria de 28%. E aí, né, esse 28 aqui, ele é legal de vir junto com essa figura aqui, junto com essa evidência anterior de como é a distribuição que nós construímos. Porque aqui dá para ver
que a distribuição é mais ou menos simétrica, mas que a China é bastante diferente dos outros. Dá para ver que existe uma concentração aqui entre 25 e 30, que é maior do que nos outros casos. Não existe nenhuma cauda muito drástica. Tem uma série de informações que a visualização tem, né, e que o sumário complementa, porque não é simples saber qual seria a média aqui, por exemplo, tá, apenas visualmente. Da mesma maneira, o sumário ele é muito útil quando a gente escala o problema e a gente para de olhar 20 países, e se a gente quisesse olhar aqui, por exemplo, agora, como é que se comporta a diferença de 4 regiões diferentes. Então, eu calculei a média das diferenças, né, para cada um desses 4 países, e estou vendo que 4 continentes, desculpe, estou vendo que a diferença ela é maior, né, na Europa, embora pequena. Tá? Ainda seria legal dar uma olhada naquelas 4, dar uma olhada na distribuição das diferenças para os 4 países, para os 4 continentes, para ver como é que ele se comporta, né? Ter certeza que a média é um bom sumário e que essa comparação da média vai ser útil para a gente. Eu não vou fazer isso aqui por uma questão de tempo, para ir direto para a outra forma de comparação que eu quero comentar com vocês. Mas até agora, importante notar, né, o uso do sumário como apoio em conjunto com a visualização e o uso dessa diferença como medida de interesse. Se o que a gente quer é uma comparação, eu posso criar a diferença como sendo uma nova estatística, é o que eu fiz aqui com o meu mutate, e passar a comparar essa diferença. Aliás, tem um ponto que é legal de ressaltar, que aqui eu fiz variável 1 menos variável 1 menos variável 2, mas eu podia ter feito variável 2 menos variável 1, tá? E nós não teríamos diferença no formato da distribuição. Você vê que a distribuição ficou igual, ela só ficou espelhada agora para a esquerda, né, com a Áustria sendo aquela que tem o menor valor. O valor em módulo continua igual, mas a Áustria agora é menos 35%. Né, por cento. O que isso quer dizer? Que o valor de super user é menor do que o valor de Stack Overflow, né? Essa subtração deu um resultado negativo e deu um resultado de menos 35, porque esse segundo termo é maior do que o primeiro termo em 0,35, né? Que é o tamanho do resultado dessa subtração aqui. Tá? Então, se eu estou fazendo Stack Overflow menos super user ou super user menos Stack Overflow, não faz diferença, desde que eu saiba interpretar, eu saiba que o que está acontecendo aqui é a diferença, que quando dá negativo quer dizer que o primeiro termo, que eu escolhi ser super user, né, ele é o menor dos dois. É importante, claro, dizer para o leitor, para a leitora, qual a diferença que você está fazendo aqui. Agora, eu estava fazendo isso aqui no meu eixo e agora ficou errado o eixo, né? Vou até voltar aqui para ele ficar certo. Então, voltei aqui, olha como a distribuição espelhou. O outro tipo de comparação que eu quero comentar com vocês é uma comparação onde os dados têm um formato diferente. E aí eu vou ilustrar ela dizendo o seguinte: o que eu quero agora saber é qual desses 4 continentes aqui que eu tenho nos dados tem uma proporção maior de contribuidores, ou como se comparam as proporções de contribuidores dos 4 continentes em um dos sites. Vou pegar o Stack Overflow aqui como exemplo. Tá? E aí, seguindo o nosso mantra de começar pela visualização, posso começar aqui com eu sei que o Y que os continentes são texto, vou colocar logo no Y aqui, e no X vou colocar o site que nós queremos comparar, né? Vou começar com pontos, mas vou colocar esses pontos com um pouquinho de balanço aqui, tá? E aí, essa é uma primeira forma de começar a comparar. Eu posso comparar, né, as 4 distribuições. Por exemplo, dá para ver de cara que a Ásia, né, os países da Ásia têm uma dispersão muito maior, eles são muito mais diferentes entre si do que os países das Américas e da Europa. Os países da África são diferentes, mas é importantíssimo reparar aqui na visualização que eles são poucos, né? Só há 2 países da África aqui nos dados. Isso é muito relevante, porque eu estou comparando 2 contra 50, 40 aqui em cima, não sei quantos pontos tem. Seria legal fazer esse sumário da contagem também. Mas eu queria mesmo aqui era dar os próximos passos, que
que tem a ver com essa comparação para esclarecer esse fluxo também, né? A gente está primeiro visualizando os dados, a gente está identificando que características das distribuições que nós queremos comparar, né, dos conjuntos de dados que nós queremos comparar, são relevantes. Por exemplo, agora já me parece que é muito relevante comparar a dispersão da Ásia com a da América e da Europa, né? Da África talvez seja, não vale a pena a gente quantificar, porque só tem 2 países, a dispersão vai ser dada só por esses 2 países, não é uma característica generalizável para o continente africano, talvez até faça sentido remover esse continente dessa análise, se você quiser estar falando de um continente, né? Mas voltando, eu vou querer comparar a dispersão, faz sentido, eu posso identificar aquele cara pontos extremos, né? Na Europa eu tenho um ponto extremo aqui para baixo, na Ásia eu tenho esse grupo de pontos aqui que é bastante diferente dos demais, né? Os da direita comparados com os demais. Eu posso perceber que as distribuições são razoavelmente simétricas, embora não completamente, principalmente a Ásia ela tem essa cauda aqui à direita, né? Eu posso perceber uma série de informações sobre a distribuição para aí sim decidir se eu quero usar sumários também nessa comparação que eu estou fazendo. Então, estou fazendo a comparação de Europa, por exemplo, agora me interessou comparar Europa, Ásia e Américas, né? E eu posso querer quantificar essa variação, essa diferença dos 3. Né? Posso querer quantificar aspectos das diferenças que estou vendo nos 3 para comentá-los. Posso querer quantificar o desvio padrão e tal. Mas eu vou cair aqui num caso mais comum, que é comum em muitas análises e que vai ser útil para exemplificar meu ponto desse vídeo, tá? Que vai ser se a gente quiser comparar uma medida de centro das 3 distribuições, a gente pode querer comparar, por exemplo, a média das 3 distribuições. Talvez seja questionável se a média da Ásia é um bom sumário, porque ela está tão ela é enviesada para valores pequenos aqui, mas eu vou usar para fins de simetria no meu exemplo, para ficar igual ao exemplo de cima ali, tá? Vou colocar um ponto vermelho, grandão aqui, com a média de cada um desses grupos. Tá? Então estão aqui as 4 médias, eu começo a poder comparar, agora eu tenho um ponto de referência a mais para comparação, tá? Não é espero que não seja o único ponto, assim, é legal comparar o máximo, o país que tem a maior proporção de todos de contribuição é um país da Ásia. É importante saber que país é esse, é importante comentar que país é esse. Tá? Entender se isso te ensina algo sobre os dados. É uma coisa inesperada, né? Dado o comportamento dos demais países. Além do que, é importante você reparar que se você estivesse olhando apenas o sumário, você estaria míope, você estaria vendo muito menos detalhe sobre as comparações do que a gente está vendo quando a gente usa o detalhe e o sumário. Tá? A gente quer comparar distribuições com detalhes e sumário. Aliás, falando em detalhe e sumário, eu vou reordenar aqui também de acordo com o Stack Overflow, é isso mesmo que eu quero. Eu posso usar agora essas médias como sentido de comparação. Podia não estar interessado na média, podia querer usar a mediana como comparação, né? Talvez seja até mais relevante aqui, porque as Américas eu não tinha reparado, mas elas estão também bastante concentradas em valores baixos aqui, tendo alguns poucos valores altos, né? A África ela passa a ser, o sumário é pouco relevante aqui, porque eu só tenho 2 pontos, vou até filtrar aqui fora. Para comparar apenas os 3 conjuntos para os quais eu tenho várias observações. E aí, agora sim eu posso passar a comparar esses sumários que me interessam. Tá? Se eu decidir que o sumário que me interessa é a mediana, Group by for regions, eu vou sumarizar pela mediana, né? Se estiver escutando uma obra aí, que todo mundo durante a pandemia tem uma obra perto de casa, né? Bom, os 3 sumários que eu calculei aqui agora, né, o objetivo deles é me dizer o valor desses 3 pontos vermelhos aqui que eu visualizei, para permitir que eu possa fazer uma comparação desse aspecto dos dados. Então eu posso dizer agora sim que a Europa ela tem uma mediana de contribuição
0,57 menos 0,44, que é 13 pontos percentuais maior do que a mediana, né, da contribuição da Ásia, que é a menor que tem, foi o que eu identifiquei. Então, a mediana ela varia para os 3 continentes, né? A Europa tem uma mediana 13 pontos acima da Ásia, podia comparar com a da América, né, do mesmo jeito. Estou fazendo uma subtraçãozinha simples aqui, tá? Ela teria 9 pontos percentuais, tá? E do mesmo jeito que eu estou fazendo com a média, eu podia estar fazendo com a mediana, eu podia estar fazendo com a média, com o máximo, né, com outras estatísticas, outros sumários que me interessam. Qualquer sumário que eu possa calcular aqui, eu posso depois compará-lo aqui, de novo, através de uma subtração para dizer quantos pontos um é maior do que o outro. Só que tem uma diferença aqui, né? Aqui eu estou fazendo, tem um ponto relevante de perceber aqui, que é que aqui eu estou fazendo a diferença dos sumários, ou a diferença das médias, ou a diferença das medianas. Primeiro eu calculei a média e depois eu fiz a subtração aqui no meu console. Isso foi diferente do que a gente fez aqui em cima. Aqui em cima a gente fez a média das diferenças. Embaixo é a diferença das médias, ou dos sumários, diferença de sumários, né? E aqui em cima foi o sumário das diferenças. Eu primeiro calculei as diferenças para cada observação e depois eu calculei um sumário, que no meu caso aqui foi a média. Tá? Aqui embaixo eu calculei a média dos diferentes grupos e depois eu fiz uma subtração, depois eu fiz a diferença. Tá, Nazareno, isso é diferente? Bom, primeiro é diferente porque nesse caso aqui de cima eu nem tenho como fazer as diferenças para depois calcular a média. Né? Eu não tenho cada país na Europa, na América e na Ásia. Não existe um país com esses 3, com uma variável Europa, uma variável América e uma variável Ásia. Né? Enquanto aqui em cima, sim, para cada país eu tenho a contribuição deles no Stack Overflow e no Super User. A gente chama esse dado aqui de cima de uma medição pareada. Para cada medição eu tenho as duas coisas que me interessam comparar em pares, né? Enquanto aqui embaixo eu tenho uma medição e uma comparação não pareada. Os países que existem na Europa não existem na América, os países que existem na América não existem na Ásia. Tá? É como se você quisesse comparar, sei lá, o quanto choveu numa cidade num ano com outro ano, o quanto choveu na cidade em junho versus o quanto choveu na cidade em janeiro. Acho que esse exemplo fica mais claro. Os dias que acontecem em junho não acontecem em janeiro. Então eu não posso criar subtrações de dias e depois calcular a média dessas subtrações. Se eu estivesse calculando quão mais quente ou quanto choveu a mais na cidade 1 do que a cidade 2 para os mesmos dias de junho, aí eu tenho para cada dia o quanto choveu na cidade 1 e quanto choveu na cidade 2. Eu tenho uma medição pareada e aí sim eu posso fazer as diferenças, observar a distribuição das diferenças e calcular sumários nessa distribuição. Quando eu não tenho essas diferenças, eu estou lidando com dados não pareados e com a diferença das médias. Quando eu tenho esse pareamento, eu estou lidando com dados pareados e com a média das diferenças. Por agora, o mais importante é você reconhecer o papel dos sumários, entender esse papel das diferenças e como pensar com elas e se acostumar a ver isso enquanto está fazendo as análises de dados. Talvez você já fizesse essas coisas intuitivamente antes. Esse vocabulário e essa percepção vão ser muito úteis para os nossos próximos conteúdos quando a gente estiver falando de inferências estatísticas e quando você estiver pensando em design de experimentos também. Por agora, esse é um vídeo para exemplificar esses dois pontos. Né? Exemplificamos primeiro, eu acho, o processo de análise combinando visualização e sumários, para ter mais um exemplo e deixar mais claro como eu acho que a gente pode usar essas duas ferramentas juntos. E depois nós vimos dois procedimentos ligeiramente diferentes para comparar valores nos dados, para comparar distribuições de valores nos dados. Onde nós fizemos diferenças e aí calculando sumários, observamos distribuições nessas diferenças. E outro onde nós observamos distribuições, fizemos sumários e depois fizemos diferenças desses sumários. São duas formas de usar o sumário para comparar distribuições. Agora você está por dentro das duas, espero que as veja quando estiver fazendo as suas análises. Esse vídeo vai ficando por aqui e nós nos vemos no próximo. Até lá!